mas também ele foi sendo imposto para ele uma série de condicionantes, como, por exemplo, a base em Guantánamo, em Cuba, que ele já disse que queria acabar o mais rápido possível, mas ele não consegue porque o Congresso não deixa. E talvez seja importante a gente pegar de novo como que é o dia a dia nos Estados Unidos. Do ponto de vista político da sociedade, existe uma divisão muito importante, só para a gente entender como que o governo também fica preso, além das forças políticas institucionalizadas, partidos e assim por diante. Como é que os Estados Unidos se dividem em termos de como que os norte-americanos veem o direito deles e como que tem que ser o governo? Você tem, de um lado, os liberais, né, que é diferente do que a gente usa o termo aqui no Brasil, que são pessoas que acham que o indivíduo tem que ter liberdade, mas até aceitam uma intervenção do Estado para diminuir a desigualdade. O Obama estaria nesse bloco. Você tem um outro extremo, e aí entre um e o outro tem várias facções, mas você tem um outro extremo que vem ganhando muita força nos Estados Unidos já há anos, que são os libertários, que também não é exatamente como a gente fala aqui no Brasil. Os libertários odeiam o Estado. Seria as Farc americanas, vamos dizer assim, quase isso. Por que mais ou menos? Eles não são tão organizados, eles estão pulverizados, principalmente nas cidadezinhas pequenas dos Estados Unidos, e eles acham que as pessoas têm que ter liberdade total para defender a sua vida, inclusive a arma, usar arma. Então, assim, são polos opostos e talvez mais ainda do outro lado dos liberais que eu falei, que seriam mais democratas e tal. Os republicanos não estão exatamente com esses libertários, né, que estão desse lado, que usam arma. Estão ali no muro, né? Estão no muro. Mas do lado de cá, nós temos outras forças políticas que são os latinos, que hoje tem uma importância imensa, que deve chegar a 30% do eleitorado. Aliás, foi o que ajudou o Obama. Que fez o Obama ganhar, inclusive ser reeleito. Então, você tem um país polarizado e o presidente da República, como ele não é exatamente do lado de lá, embora ele seja democrata, ele também é, por convicção, uma pessoa mais de centro. Ele está numa situação dificílima. Quando ele vê uma oportunidade para avançar, ele faz um discurso, fala, por isso nós temos que resolver o problema da saúde. Logo em seguida vem a reação, ele fica quieto. A gestão do Obama com a crise econômica e esse país tão dividido há anos, como a gente está vendo, a gestão dele é muito difícil. Talvez hoje a gestão da Dilma Rousseff seja parecida com a dele. A gente está falando, né, desse controle que eles fazem em relação, com essa mentalidade realista, né, em relação ao mundo de fora, mas a gente percebe também que lá dentro também eles têm muito esse controle. Para ilustrar com um exemplo, naquele episódio de Boston, da bomba, que 2 irmãos jogaram, né, a bomba ali e matou não sei quantas pessoas, eu estava ouvindo algumas pessoas que moram lá nos Estados Unidos contando a história do primeiro jovem que morreu. Ele foi cercado por 4 policiais e ele ainda era um suspeito, ele não tinha certeza que era ele ainda, né? Estamos suspeitando que era aquele cara ali. E aí mandaram o cara parar, 4 policiais. Ele pega uma pedra e joga nos policiais. Aí eu fiquei lembrando das manifestações aqui em Belo Horizonte. Ele joga nos policiais, ele tomou 34 tiros dos policiais. Depois que deram 34 tiros nele, aí foi ele agrediu o Estado, né? Ele agrediu o governo. Quer dizer, parece que é uma forma realmente do governo dizer, olha, eu continuo no controle, não é? Porque celebra uma liberdade, aqui você é o país da liberdade, né? Nós aceitamos todo mundo, gente do mundo todo, você pode vir para cá, tem a questão do sonho americano que durante muitos anos, eu acho que hoje nem tanto, depois de 2008 nem tanto, mas durante muitos anos fez eles olharem com o nariz empinado para o resto do mundo. Pode vir, porque aqui a liberdade é muito grande, mas ao mesmo tempo não tem, né, essa ilusão. É um país militarizado. Aliás, é um Estado militarizado, não um país. E é um país que tem a marca do guerreiro, da reação, né, através das próprias mãos. Está incrustado na cultura. É um pouco até difícil falar isso. Eu vou dar só um exemplo, se me permite. Claro. Nos Estados Unidos, é comum que os pais peçam permissão para os filhos se pode entrar no seu quarto. Talvez para um brasileiro seja uma coisa estranhíssima. É por isso, essa ideia da individualidade, de que a pessoa é responsável pelos seus atos e que você tem um limite para interferir, está dentro da família. Sim. É por isso que a gente viu alguns meninos, obviamente que é uma micro minoria,
por exemplo, pegar em armas e 10, atirar nas 12 escolas. anos de idade, E os pais não sabiam que dentro do quarto deles tinha um arsenal, que ele comprava pela internet as armas. Né? Não tinham, desconheciam isso no quarto dos meninos. Então, se você vai entrar no quarto, um pai, e o menino fala, não, pode ficar, fecha a porta. Então, assim, é só para a gente entender que existe uma cultura muito diferente da nossa, e isso faz com que a base sobre o uso da força para defender o seu direito, esse individualismo, também esteja na base de construção de um Estado que hoje, sem dúvida nenhuma, é um Estado militarizado. Isso refletiria nesse patriotismo excessivo dos Estados Unidos? Porque a gente vê uma nação que, apesar de tudo isso que a gente está falando, como defendem a bandeira, como defendem o seu Estado, como defendem, eles são patriotas mesmo, eles fazem até, eles conseguem até, de alguma maneira, contagiar outros países que até idolatram os Estados Unidos. Isso é incrível, não, neles. Aí o patriotismo norte-americano é anterior a isso que nós estamos dizendo. Né? O patriotismo acaba sendo canalizado para essa defesa até militar do país. É o que gera tudo isso. Mas a origem não é essa. A origem é que os Estados Unidos, eles foram construídos realmente através de comunidades. Então, assim, não há nenhum outro país do mundo que tenha tanta organização de bairro para tudo. Se você fica algum tempo nos Estados Unidos, né, sei lá, algum período morando lá, você logo começa a receber pelo correio, agora é por e-mail, né, mas os mais antigos como eu, recebe pelo correio, se associa à luta pela defesa das baleias no Japão. Você tem de tudo, defesa do cachorro-quente tradicional, tem de tudo. Então, assim, por isso que você vê, na rua sempre tem alguém com cartaz defendendo algum direito. Isso, no início do século XX, nós temos vários intelectuais europeus, né, que vão para os Estados Unidos e ficam assim, espantados, né? Tocqueville, Weber, final do século XIX, início do XX, e falam, eu não conheço nenhuma sociedade com tantos agrupamentos, comunidades, que falam, o país é meu. E você vai ver a expressão disso num discurso famoso do Kennedy, que ele fala, não diga o que o governo, os Estados Unidos vai fazer por você, mas diga o que você faz pelo país. Essa é uma lógica norte-americana. Aí você pegar essa ideia e usar pela força para defender o país é um passo. Né? Eu queria até citar, eu acho que já citei isso aqui num outro momento, não me lembro, essa ideia do patriotismo é muito forte. Eu tive um episódio em 4 de julho de 99, quando eu e mais 2 brasileiros estávamos lá em Nova York, colocamos a bandeira do Brasil na Estátua da Liberdade, uma bandeira de 2 metros de largura, e nós fomos detidos por mais de 20 policiais. Quer dizer, parecia que a gente tinha matado alguém. Por cada liberdade deles. Eu fiquei assim impressionado. E o guarda, o que ele mais falava, além dos palavrões que ele falava de A a Z, ele dizia o seguinte, como é que você sai daquele paizinho de terceiro mundo para vir balançar essa porcaria dessa bandeira no monumento que representa a nossa independência no dia da nossa... representa a nossa liberdade no dia da nossa independência. E eu dizia, moço, você já foi no Brasil? Nunca foi naquele lugar. Nós temos uma estátua lá que é parecida com essa, só para balançar o que o senhor quiser lá, que não estamos nem aí para o senhor. Eu nunca vou naquele lixo de país. E eu fiquei assim, meu Deus, que tem na cabeça desse povo? E eu falei, não, tem que tirar o chapéu para o governo americano mesmo, porque consegue fazer uma lavagem cerebral no povo, de forma que o povo acha que realmente, assim, é o suprassumo. E essa ideia do orgulho é muito forte, né? Inclusive em agrupamentos que lutam por direitos que não tem, por exemplo, até movimentos mais guerreiros, para vocês verem como que é a cultura, o Black Power, que nós tivemos nos anos 60, né, que o Muhammad Ali até se relacionou com eles, nas Olimpíadas, os negros norte-americanos faziam o símbolo da luta do povo negro norte-americano. E eles usavam armas, inclusive as Panteras Negras usavam armas. Então, há uma cultura, é isso que eu estou querendo dizer, nos Estados Unidos que é diferente da nossa. Eu prefiro a nossa. Mas é diferente essa coisa do uso da violência como defesa do direito, esse rigor do individualismo, que obviamente que o Estado acaba absorvendo e traduzindo para uma violência do país contra os outros. Tem toda a razão.